Oi, Aê! Opa, que todos. bom, que coisa Estamos boa. todos. Aleluia, irmão. Ei, aleluia. Que bom. Ah, que Bom, bom. bom, gente, eu vou começar a tentar apresentar o Pato rapidamente. O Pato tem incríveis 50 anos, mais de 50 anos de experiência em gestão de pessoas. Sendo desse período, foi 20 anos em empresas, 2 décadas em empresas, onde ocupou cargos de executivos. Acho que o mais famoso foi o Bank Boston, acho que o pessoal que tem um pouco mais de experiência, um pouco mais de vivência conhece. Depois disso, o Pato começou a empreender, eu acho que o Pato está empreendendo até hoje, mas empreendeu e se juntou há 23 anos atrás na Mercer. Para quem não conhece a Mercer, é uma das maiores consultorias de recursos humanos do mundo. E o Pato é um consultor sênior, para mim, um dos consultores sêniores mais importantes da Mercer globalmente. E, além de tudo, o Pato escreveu um livro, né? Rio 40 Graus, não, RH 40 Graus. E aí eu queria começar perguntando, Pato, você com tanta vivência, né, já passou por tantas coisas, como é que você está vendo esse momento atual, né? De mudanças, pandemia, tanta coisa acontecendo simultaneamente, economicamente, politicamente. Qual é a tua visão desse contexto que a gente está vivendo? Olha, é uma pergunta muito legal, muito interessante, né? Para um cara de 76 anos, 56 anos de experiência e 26 anos de Mercer, eu poderia dizer para você que nesses 56 anos que eu estou trabalhando, eu já passei por diferentes cenários, né? Eu já passei por uma ditadura, a gente já passou por inflação de 1000% ao mês. Oi, Pato. Opa. Opa. A tela apagou aqui. Então, falando, Uhum. né, já passei por uma ditadura, já passamos por inflação de 1000% ao mês, já passamos por remuneração dolarizada, já passamos por pagamentos semanais, já passamos pelo bug do milênio, já passamos por poucas e boas, né? E o que eu acho é que o ser humano e a sociedade têm uma capacidade de adaptação muito grande, né? E que, de alguma forma, essa turbulência que nós estamos vivendo agora, com esse apagão de mão de obra na área de tecnologia, com todas essas coisas que estão acontecendo, mais dia, menos dia, as coisas vão voltar a uma normalidade. Uma normalidade que não é a normalidade do mundo analógico. Vai ser uma nova normalidade de um mundo digital, mas sem tantos solavancos como os que a gente está vivendo no momento. Eu acho que é uma questão de tempo para que as coisas se aquietem, né? E a gente volte a um novo normal, mas um novo normal dentro de uma realidade digital e não mais dentro de uma realidade analógica. Uhum. Legal. Pato, tão bom ter você aqui com a gente. Sabe que eu sou fã, né? Então, assim, eu tenho que dar uma puxada. Eu fico E feliz. eu fã de vocês três, hein? Legal. Ai, que coisa boa. Pato, a gente, assim, indo já falando dessa coisa de tendências, né? A gente tem visto, assim, tem uma corrente, eu pelo menos observo muito isso, das novas empresas, dos startups, né? Das fintechs, trazerem novos formatos de remuneração, tanto no impacto na remuneração fixa, como no variável, como no partnership. Como é que você vê a influência, né, dessas novas empresas, né, as empresas exponenciais, as empresas que vêm mais leves, né,
elas vêm com estruturas mais flat e formatos onde elas atraem novos profissionais, justamente com uma proposta de reconhecimento diferenciado. Como é que você vê isso influenciando o restante do mercado? Olha, tem duas observações que eu acho relevantes em relação ao que você comentou. A primeira é que quem não se atentar ao que está acontecendo com a chegada dessas novas empresas, corre o risco de virar Kodak, né? Vai continuar fazendo papel para filme quando já está todo mundo tirando fotografia digital. E a influência dessas empresas é tão grande e a coisa que a gente mais ouve dos CEOs das grandes empresas, e vamos chamar aqui, vamos fazer uma analogia das grandes empresas com um transatlântico, né? Essas empresas e estes CEOs dessas empresas estão desmontando essas estruturas transatlânticas e criando lanchas de alta performance. Ou seja, as grandes empresas estão se repartindo em unidades de negócios autônomas, muito menores, muito mais leves, com muito mais independência para poder concorrer com esse mundo disruptivo que as startups, as fintechs, as insurtechs, as high-techs têm trazido para o mercado tradicional. Então, ou você se atenta e muda, ou você desaparece. E o que eu percebo é que elas estão mudando e estão se adaptando a esta nova realidade de empresas menores, empresas mais leves, empresas mais ágeis, empresas que possam concorrer com as startups. E um detalhe muito importante, né, Valéria, é que não existe empresa hoje que não tenha criado um hub de startups, né? As grandes empresas estão se associando às startups. As grandes empresas estão comprando startups. E na medida em que elas se associam às startups e elas compram startups, elas trazem essa cultura para dentro delas, né? E essa nova cultura mexe com aquela cultura velha e tradicional e faz com que as empresas se tornem mais jovens também, mais leves, mais competitivas, mais ágeis. Então, eu acredito que o mundo das grandes empresas está muito atento e tão atento que elas não querem mais ser grandes transatlânticos. Elas querem ser lanchas de alta performance. Perfeito. Pato, boa noite. Olha, eu tenho muito a agradecer a você, né? Eu falei isso na semana passada, né? Eu acho que se eu me formei um profissional de RH, tem várias pessoas que contribuíram, e algumas até que a gente já fez live, e você, eu acho que contribuiu bastante para a minha formação como profissional Obrigado. De RH, tá? Então, só tenho a agradecer. Né? E eu queria te fazer uma pergunta ainda nesse ponto, né? Quando a gente olha, principalmente nas startups, né? Eu vejo uma grande dificuldade, né? A partir do momento que a empresa está no momento de crescimento, para depois chegar numa estrutura maior, ela tem uma certa dificuldade de enxergar exatamente a virada do modelo de remuneração. Né? A princípio, quando ela vai montando as suas equipes, né? São equipes mais seniors, ela usa a participação como um appeal, né? Mas eu acho que a grande dificuldade dessas empresas é exatamente fazer a virada, né? Qual o modelo? Né? E a minha pergunta sobre o modelo é o seguinte: hoje os profissionais têm um nível de apego muito baixo, né? Com longo prazo, né, nas empresas. Né? Como lidar com esse dilema, né, do longo prazo, já que a empresa tem um objetivo claro de crescer? Olha, você sabe, todos nós sabemos, né, que as startups têm 3 momentos. Né? Tem um momento inicial dos founders, que você colocou muito bem, que é um partnership. Você tem um segundo momento das séries que elas começam a fazer atração de capital, através de anjos, através de venture capital, através até de um private equity.
e tem um momento que ela se transforma em unicórnio e começam a pensar em abrir capital, né? E eu concordo com você que essa transição do founder até chegar a se transformar num unicórnio, a empresa passa por algumas dores, né? De como é que ela encara esse crescimento e como é que ela faz agora para reter os seus melhores talentos, já que eu não posso, em princípio, fazer um programa de partnership para 100% dos funcionários. Mas é muito curioso, porque quando a gente olhava no passado remuneração, a gente falava em fixo, falava em variável de curto prazo, que era uma PLR ou um bônus ou um incentivo para a força de vendas, e a gente falava em stock option. Tanto que stock option virou sinônimo de incentivo de longo prazo. Né? Isso mudou completamente, né? A remuneração, e falava de benefícios lá atrás. Eu, quando comecei, benefícios era previdência privada, depois veio assistência médica, depois veio vale transporte, vale alimentação, vale refeição, e a coisa foi crescendo, né? O que na verdade, as empresas estão fazendo para minimizar a perda de talento, minimizar, porque eu não acredito em nenhum modelo que blinde uma empresa 100% na retenção dos seus talentos. Eu acho que qualquer um de nós 4 aqui que fosse um programador e recebesse um telefonema de uma startup de Nova York oferecendo $10 mil para a gente trabalhar, nós íamos dizer muito obrigado para a empresa onde nós estamos e íamos ganhar $10 mil para sermos programadores de uma empresa americana que não está a mínima preocupada se nós estamos trabalhando de manhã, de tarde ou de noite. A única coisa que ela quer é que no prazo contratado você entregue o que tem que entregar, né? Então, essa história de você blindar as pessoas e achar que tem um modelo 100% eficiente, eu não acredito nisso. Agora, além do partnership que você já citou, quando a gente fala em incentivo de curto prazo hoje, o que essas empresas estão fazendo, usando e abusando, e as empresas tradicionais ainda dormindo no ponto, é que elas estão fazendo modelos de premiação em bens, premiação em serviços, premiação em dinheiro, premiação em cartão de benefícios, premiação em cartão fidelidade de pontos, que mais tarde você pode trocar por bens, serviços ou dinheiro. Elas estão criando os bônus por transação. Uma transação bem-sucedida pode ser objeto de um bônus de transação. Uma transação pode ser a criação de uma nova ideia, pode ser a aquisição de uma outra startup, pode ser a venda de um ativo que eu não queira mais, pode ser qualquer coisa que tenha um efeito positivo para a organização. Então, se fala muito, além de premiação, se fala em bônus de transação, isso no curto prazo. E no longo prazo, doutor, aí a coisa, o bicho pega, né? Porque não é só mais partnership, nem programas de stock option. Você hoje tem os programas de ações restritas, se ainda é uma limitada, você trabalha com cotas. Hoje já existem limitadas com cotas sem direito a voto. Se é uma SA que ainda não abriu o capital, você ainda pode trabalhar com ações preferenciais sem direito a voto. Você pode ter modelos de stock purchase, você pode ter modelos de bônus de longo prazo que não diluem, não diluem o equity, mas estão atreladas ao equity e que, portanto, as despesas decorrentes desses programas são dedutíveis do imposto de renda. Então, você tem uma infinidade de novas práticas de remuneração que ajudam a empresa a fazer com que ela minimize o seu turnover. Mas zerar turnover, eu não acredito. O Pato, isso tem
tem mil efeitos na cultura, né? E tem gente que, infelizmente, não está dando a atenção ainda necessária para a questão da cultura, né? A importância que ela tem, a importância de transmitir quais os valores e praticar esses valores. Como é que você está vendo esse momento aí dessa discussão a respeito da cultura? Até porque, né, Pato, hoje, mais do que nunca, pelo menos na minha opinião, o que acontece fora das empresas está impactando diretamente, né? Então, veio com essa questão do home office, saúde mental, quer dizer, não dá para despesar o que está acontecendo fora mais, né? Não dá, olha, agora dentro da empresa a gente só trata de temas aqui relacionados à empresa. Como é que você está vendo esse movimento? Olha, embora eu seja uma pessoa um pouco mais animada para falar de remuneração, eu tenho que tirar o chapéu e dizer que qualquer coisa que você faça numa empresa que contrarie os valores dessa empresa, você está, às vezes, ou quase sempre, prestando um desserviço para as empresas. Você há de se lembrar da pirâmide do Employee Value Proposition, quando a gente fala de propósito, fala de carreira, fala de bem-estar, fala de salário e fala de benefícios, essa pirâmide está envolta pela cultura, né? A cultura é o sustentáculo de tudo isso. Agora, cultura antiga, cultura que privilegia organograma, cultura que privilegia comando e controle, não confiança, cultura que privilegia venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, e os demais que se apertem, né? Essas culturas, elas não vão sobreviver. As culturas vão ter, ou a empresa se adapta e tenta fazer com que os seus valores e a sua cultura reflitam essa nova realidade, e é uma realidade muito impulsionada pelos jovens, ou essas empresas, de novo, vão desaparecer. Agora, o que eu tenho percebido é que a cultura tem mudado de uma forma tão positiva, porque eu volto ao exemplo que eu já tinha mencionado anteriormente, né? Quando você vê empresas contratando startups para ter soluções mais ágeis e mais baratas prontas, eu não vou desenvolver dentro, eu vou comprar das startups. O mundo virou um mundo de parcerias, né? Eu vou buscar parceiros no mercado e não vou desenvolver internamente. Eu vou me associar a startups, eu vou comprar startups, eu vou criar um hub de startups dentro da minha empresa. Então, na medida em que as empresas estão atuando nesta linha, elas estão incorporando novos valores e estão transformando a sua cultura para poder sobreviver nesse mundo em disrupção, em tão acelerada transformação. Perfeito. Pato, pegando uma carona no que você está falando, assim, talvez indo mais especificamente, né? Eu tenho refletido bastante sobre o impacto do trabalho à distância, né, do home office, na remuneração, né? E algumas ideias passam pela minha cabeça que talvez, e aí eu quero, né, ouvir o que você pensa disso, que talvez a gente no futuro tenha uma mudança aí com relação ao impacto da remuneração, porque, sendo mais clara, a gente vem de uma estrutura onde você tem cargos iguais e remunerações, falando da fixa só, tá? Muito parecidas, porque tem as regras, né, de que todo mundo é igual. Dentro de um mundo onde você tinha o comando e o controle muito mais evidente. Então, um analista júnior tem as expectativas do que ele faz e tem ali as regras que ele precisa seguir. Quando você começa a trabalhar mais à distância, a gente tem um risco forte, né? uma tendência, vou dizer melhor, de termos um trabalho híbrido, um pouco no escritório, um pouco à distância. A questão do controle fica muito mais difícil. E se a questão do controle fica muito mais difícil,
puxa vida, a gente vai ter a tão famosa autonomia acontecendo. Com a autonomia, a gente começa a ter diferenciações. Você pode ter o mesmo cargo, mas você tem entregas diferentes, baseado no engajamento, no conhecimento, no empenho, enfim. E aí, como é que você consegue uniformizar a remuneração? Vou falando só da parte fixa. Porque você vai ter contribuições muito diferentes. Você acha possível, e aí considerando toda a parte de legislação, e temos um colega que comentou aqui, como é que fica a CLT, o quanto ela atrapalha, o Gutierrez, todas, né? O Gutierrez. Você vê impactos em mudança em legislação e nessa prática que a gente viveu a vida inteira? Desculpa ser tão longa, acho que eu demorei para me expressar bem, espero que tenha conseguido. Olha, vamos lá. Eu acho que esse mundo em transformação, claramente, as empresas que continuarem achando que num sistema híbrido de trabalho elas vão continuar com comando e controle, elas estão redondamente enganadas. Elas vão ter que substituir comando e controle por confiança. Bom, né? E o que presencialmente ou remotamente as pessoas têm que fazer é entregar. Se as pessoas entregam, tanto faz entregar pessoalmente, presencialmente, quanto remotamente. Então, trabalhando remoto e entregando, se eu for fazer isso a 1h da manhã, ou às 7 da manhã, ou no horário normal, isso é um problema meu, né? Então, a gente tem que substituir comando e controle por confiança. Performance não vai ser abdicada nunca, né? A confiança pressupõe a entrega. Quando você fala que nós estamos migrando para um sistema híbrido, eu diria para você o seguinte: híbrido para algumas funções e 100% remoto para outras. Se você hoje disser para um profissional de tecnologia que tem que trabalhar um dia presencial, ele fala: muito obrigado, eu não tenho interesse em trabalhar com você. Né? E repara, nós hoje já estamos contratando em todos os estados brasileiros. Quando não, já estamos contratando na América Latina. Quando não, já estamos contratando na Europa, né, profissionais de tecnologia. E eles lá fora contratando aqui. Então, imagine você lá no banco contratando alguém de tecnologia que esteja na Índia. E você diga para ele: olha, mas aqui no meu banco é 3x2. Você vai ter que pegar um avião por sua conta da Índia e vir para o Brasil para fazer 2 dias presencial. Não é? Não dá, não. E paga a passagem, viu? E paga a passagem. Essa não existe. Essa não existe. Então, tudo isso, para mim, eu ainda não abdiquei de um conceito que eu tenho, que é um conceito que eu já brinquei algumas vezes, inclusive na última live que a Mercer fez, webinar que a Mercer fez sobre esse mundo em transformação. Eu continuo achando que remuneração fixa não é o grande desafio. Não é o grande desafio. O que me incomoda em termos de remuneração fixa são, e aqui eu estou jogando contra o patrimônio, tá? São as famosas faixas salariais. Né? Eu tenho uma implicância, uma ojeriza muito grande por faixas salariais. Eu não me esqueço de num dos últimos eventos presenciais que a gente fez no auditório do Santander, alguns de vocês vão se lembrar, em que eu perguntei o seguinte para as pessoas: vocês têm uma estratégia de remuneração total, fixo, variável de curto, variável de longo, benefício, salário emocional? Na época ainda não se falava muito em salário emocional. Vocês têm uma estratégia de remuneração fixada na empresa?
Eu diria que 99% das pessoas levantaram a mãozinha. Temos. Aí eu, na segunda pergunta, falei, legal. E essa estratégia de vocês estabelece que, por exemplo, na remuneração fixa, vocês vão mirar o 25 percentil, ou eventualmente o 50 percentil, ou quem sabe até o 75 percentil? Aí algumas pessoas, provavelmente, que não sabiam que era percentil, 80% levantou os braços. Aí, para esses 80% que levantaram os braços, eu perguntei, legal, para mim é indiferente que vocês tenham estabelecido que a estratégia é o 25 percentil, 50 percentil, 75 percentil. Mas vamos imaginar que vocês tenham dito que é o 50 percentil. O 50 percentil é um ponto ou é uma faixa? Fez-se um silêncio sepulcral. Ficou todo mundo com aquele ar assim, onde é que esse cara, qual é a pegadinha que esse cara está querendo colocar para a gente, né? E as pessoas não responderam, né? Por temor de falar uma bobagem, né? E ficou todo mundo quieto. Eu falei, não, pô, todos vocês sabem que o 50 percentil é um ponto, né? Então, se você tem uma estratégia de administrar sua remuneração fixa no 50 percentil, por que é que você tem uma faixa salarial? Para quê? Só para que os supervisores vão lá no RH dizendo assim, fulano é bonzinho, dá 10% de aumento para ele. Fulano é legal, precisa ter um... Se a gente não der 15% para ele, ele vai embora. Né? Então, eu vejo a faixa salarial como um fator negativo de incremento dos custos. Né? Se você diz que todos os meus profissionais que ocupam o cargo de desenvolvedor em cloud júnior vão receber 10 mil, 10 mil é a remuneração do desenvolvedor em cloud júnior. Não é 9 nem 11, é 10. Agora, como é que eu vou diferenciar o desenvolvedor de cloud júnior, mais ou menos, do bom do excelente? Eu vou diferenciar na remuneração variável. Porque ele pode ter sido excelente esse ano, mas pode não ser excelente ano que vem. E se eu já dei um aumento para ele no fixo, ele deixou de ser excelente e eu não tenho como reduzir a remuneração. Porque no Brasil o salário é irredutível. E eu acho que isso, por mais que a legislação esteja se modernizando, a irredutibilidade do salário vai permanecer por boas décadas pela frente. Então, o meu posicionamento sobre remuneração fixa e sobre estratégia de remuneração, e se você tem uma estratégia, e se a sua estratégia é administrar na mediana de mercado, pague a mediana de mercado. Diferencie os comportamentos e os desempenhos através da remuneração variável. Por quê? O que é o bom desempenho? Né? É reconhecer no presente uma ação boa do passado, sem nenhuma segurança que o desempenho meritório vai continuar para o futuro, mas se você já deu um aumento para a pessoa, você já incorporou isso à remuneração dessa pessoa, e sabe qual é o risco disso? Você dá mérito esse ano, dá mérito ano que vem, o cidadão passa por um problema familiar, começa a ter problemas de desempenho, você demite o cidadão e ele não vai encontrar um trabalho que pague para ele o mesmo trabalho que ele tinha naquela empresa, porque o trabalho dele ficou onerado por sucessivos aumentos de mérito. Se eu tivesse reconhecido isso na remuneração variável, eu manteria o alto grau de empregabilidade dele. Então, muitas vezes, essa política de dar aumentos na remuneração fixa é um tiro no pé para o próprio funcionário, porque o dia que ele deixar a empresa, ele vai ter dificuldade
de conseguir se recolocar com esse mesmo salário. Pato, eu lembro também que você chegou a comentar, né, sobre a questão das carreiras, né, que a gente observa aquele modelo convencional do júnior, pleno e sênior, dos 3 steps, né? Mas eu lembro que você comentou, né, que isso também é uma coisa que ao longo do tempo, né, muda, porque o próprio futuro do trabalho e o nível de contribuição das pessoas, né, no trabalho, né, vai sendo incrementado ao longo do tempo, até de uma maneira mais rápida. Como é que você pensa nisso também? Hoje, acho que as empresas têm uma dificuldade de sair, né, dessas convenções, né? Mas como é que é a tua visão em relação à carreira mesmo, né? O júnior tem que ficar 1 ano como júnior e assim por diante. Meu Deus. Olha, se nós abrimos mão de formação, abrir mão de tempo de experiência é mais fácil, né? Algumas pessoas conseguem crescer em 6 meses, outras conseguem crescer em 6 anos, né? Então, essa história de você estabelecer prazo para que a pessoa progrida, isso é coisa do mundo analógico, não é coisa do mundo digital. Volta um pouquinho a sua pergunta, porque eu quero elaborar um pouquinho mais. Hoje existe uma dificuldade até das empresas. Voltou o ponto. Você tem Ok. toda a razão. Olha, eu não vou falar das nomenclaturas novas, as nomenclaturas modernas, tipo ninja, tipo líder de hub, ou cacife de squad. Não vou falar desses nomes, tá certo? Mas é absolutamente normal que em qualquer organização você tenha áreas de menor complexidade, de complexidade mediana e de alta complexidade. Numa área de baixa complexidade, eu diria que uma carreira de júnior, pleno e sênior é absolutamente satisfatória. Numa área de média complexidade, usando nomenclaturas antigas, eu diria que eu preciso do júnior, do pleno, do sênior e do especialista. E o especialista tem remuneração equivalente à de um supervisor. Aí, se eu vou para uma área de alta complexidade, eu vou precisar do júnior, do pleno, do sênior, do especialista e do consultor. E o consultor tem remuneração semelhante à de um gerente. E quando você vai para essas empresas de high-tech, no high mesmo, né? No top do high-tech, você tem professores pardal. E professores pardal, nos nomes antigos, não é nem júnior, nem pleno, nem sênior, nem especialista, nem consultor. É proeminente. É o nome antigo, né? E esse dito cujo desse professor pardal proeminente, que é um cientista, ele não tem nenhum subordinado e tem nível de remuneração igual ao do diretor. E, para minha surpresa, as empresas mais novas, as mais modernas, tratam isso de uma maneira absolutamente normal. Eu não tenho nenhum problema em ter aquele cidadão que tem aquele conhecimento, que é a sustentação do meu core business, sendo o bloco do eu sozinho, ganhando remuneração de diretor. Nenhum problema. Nenhum problema. Agora, você tem razão. Quando você ainda fala com empresas que têm um viés mais tradicional, que ainda não estão numa pegada transformacional para o mundo digital, você encontra uma certa resistência, né? Não imagine, né, um especialista ganhar mais do que um supervisor. Imagine um consultor ganhar mais do que um gerente. Mas eu diria para você que esse preconceito está sendo enterrado, né? As empresas novas tratam isso de forma absolutamente normal. Absolutamente normal. Legal. Muito bom. O Pato, o Maurício Baroca, que está assistindo a gente aqui,
ele tem duas questões, mas uma questão que ele está falando é com relação a esse ponto que você falou de tratar na variável. Não tem uma resistência do brasileiro, claro que depende da carreira, como você está colocando, concordo, mas em geral não tem uma resistência, não tem um hábito da gente enxergar só o fixo e esse reconhecimento por variável ser mais difícil de aceitar? Olha, eu quando faço referência a isso, eu não estou falando dos 15 milhões de desempregados que tem no Brasil. Eu estou falando de uma camada que a gente chamava de colarinho branco, que a gente precisa inventar um nome novo, porque ninguém mais usa colarinho, né? Talvez, white collar lá, né? Acabou, colarinho acabou. Então, o pessoal de colarinho branco, a gente precisa dizer, são os homens de regata e as mulheres de tomara que caia, né? E tomara que caia também não, Pato. Tomara que caia não pode. Não pode, não. Então tá bom. Então, de top, tá? Não, tomara que caia, não. Não tem mais jeito, né, de você querer entender, vamos entender com clareza, né? Dos 15 milhões de desempregados, provavelmente 13 milhões e meio sobrevivem do salário, do Vale Transporte, do Vale Refeição e do Vale Alimentação. E muitas vezes o Vale Alimentação é a única coisa que entra na casa deles, né, como comida. Né? Nós não estamos falando desse público, nós estamos falando do público que antigamente a gente chamava de colarinho branco. E eu vou dizer uma coisa para você. Se neste público eu estiver buscando alguém no mercado que queira bater pé em termos de ou eu ganho um fixo tal ou eu não venho, eu prefiro que ele não venha. Né? Eu acho que você tendo uma política bem estruturada e simples de comunicar, a aceitabilidade é grande. O problema dos modelos de remuneração variável nesse país é que a gente, né, metido a besta, quis criar coisas tão maravilhosas que criou coisas que só nós entendemos. E nenhum dos portais que não são de remuneração entendem. Então, se a pessoa não entende, ela tem medo. Né? O que a gente precisa é criar formas de remuneração variável simples, fáceis de comunicar e que as pessoas entendam. Elas entendendo, elas aceitam. Legal. Entendi. Pato, eu queria explorar um pouquinho mais isso. É bom ter você aqui, porque você consegue desatar todos os nós que a gente recebe nas empresas. Né? Consegue dar uma ajuda a desatar todos esses nós que existem nas empresas. Né? Por exemplo, hoje, né, há um tempo atrás, né, a tendência era aumentar uma parte do salário, colocar no risco da performance. Até tinha algumas empresas que no início, né, era o bônus altíssimo, né, e a pessoa trabalhava 2 anos, porque depois de 2 anos não queria mais trabalhar naquela empresa. Né? Ao longo do tempo, a discussão foi aumentar o risco, o salário vinculado ao risco da performance. Agora, com o advento, ou pelo menos o reforço do ESG, né, não existe algum dilema nessa questão? Vamos pegar um exemplo dos bancos. Né? Você pega lá uma função de auditoria, uma função de compliance, um controller, né? O bônus vinculado à performance talvez não seja tão bom, né? Porque ele tem que pensar na perenidade da empresa. Como é que você vê isso? Existe algum dilema nesse ponto? Eu acho que não existe um dilema. Eu acho que o que existe pode ser que a gente possa traduzir isso como um dilema. Mas o que eu acho que existe é o seguinte: nós não podemos tratar de forma igual os diferentes. O caminho mais próximo para você cometer uma injustiça é tratar diferente de forma igual. Vamos imaginar uma matriz onde na horizontal, lá em cima, você tenha core, suporte ao core, controle, tecnologia. E que no eixo vertical
você tenha contribuição estratégica, contribuição tática e contribuição operacional. Seguramente, quando você olha uma função estratégica ligada ao core, a parcela da remuneração fixa frente ao total comp representa 20%, 25% da remuneração, 30% da remuneração. Mas 30% de uma remuneração que dá para esse cidadão o direito de sair de casa sem dever nada para ninguém. Né? Quando você olha uma área de suporte ao core, talvez essa relação já não seja mais de 30, seja de 40, 50, e o variável represente os outros 50. E quando você vai para uma área de staff, nós estamos falando que é um 90-10. O 10% é a PLR. Né? Então, dependendo do público, o tipo de contribuição, e dependendo da área de atuação, nós devemos ter estratégias diferentes. Por exemplo, você citou os bancos. O Banco Central editou uma resolução, há alguns anos atrás, a 3921, que diz: profissionais atuando em área de controle não podem ser remunerados com base no sucesso da empresa. Têm que ser remunerados com base em KPIs próprios. O que os bancos mais sérios estão fazendo? Quando eu olho essa vertical de controle, o meu mix de remuneração muda completamente. É 70% no fixo e 30% no variável. Porque eu preciso ter cidadão dizendo não quando é para dizer não. E não dizendo sim para gerar resultados de curto prazo que podem não se sustentar num longo prazo. Então, imagine um auditor, imagine um cidadão de compliance sendo remunerado por variável de curto prazo. Não dá. Né? Então, você vai ter que ter uma estratégia de remunerar essa pessoa num mix completamente diferente de alguém estratégico atuando no core, e não numa área de controle. Então, você vai tratar de forma diferente os diferentes. Né? Área de tecnologia hoje, não dá para você pensar em área de tecnologia hoje sem uma tabela nacional. Né? A tabela antigamente era regional. No sul tem um deflator de tanto, no nordeste tem um deflator de tanto, no norte tem um deflator de tanto. Acabaram-se os deflatores para a tecnologia, porque as empresas estão contratando no Brasil inteiro. Então, a tabela virou nacional. E vocês que são jovens vão estar vivos e vão ver o dia que a área de tecnologia vai ter a remuneração dolarizada. Né? Ainda não está dolarizada, mas está caminhando para se tornar dolarizada. E num país como o nosso, de 5-1, imagine o impacto disso dentro das organizações. Né? Que chegam as empresas americanas e as empresas europeias oferecendo para um programador de uma plataforma qualquer mais sofisticada $10 mil por mês. Né? Então, nós estamos passando por algumas... agora eu vou usar... acho que você tinha razão quando você usou a palavra dilema. Mas são todos dilemas que têm solução. Tem solução. Né? E a solução está em tratar de forma adequada e tratar diferentemente os diferentes. Né? E a empresa que não entender que ela tem que tratar de forma diferente os diferentes, ela está fadada a cometer grandes injustiças e de estar jogando dinheiro pela janela. Pato, aproveitando o gancho aí, puxar um tema aí, você já começou, do tema que você gosta de falar, que é a meritocracia, né? Então, eu pelo menos tenho acompanhado muitas discussões, até a gente discutindo se deve considerar o fator individual ou não, se deveria considerar outro ponto na forma de olhar o desempenho, a performance, né? Tem gente que mistura, tá falando, bom, mas você está querendo julgar internamente, se você não dá as mesmas condições, o mundo é desigual. Bom, tem um monte, eu tenho visto aí um monte de viés, né,
que você acha desse tema, o Pato? Eu sei que você fala disso há muito tempo, mas tem alguma coisa diferente nesse contexto novo? Olha, quando eu comecei, era top-down. Chefe, chefe do chefe e a vítima. E a vítima. A vítima é o avaliado. Então, o chefe e o chefe do chefe acordavam de mau humor e esse cara não serve. Né? Aí o tempo passou e disseram assim, olha, é o chefe do chefe e pares do chefe do chefe. Aí saiu de 90 graus e foi para 180 graus. Aí passou um pouco de tempo, não, puseram o chefe, os pares do chefe e pares da vítima. E fizeram a 270 graus. Aí passou um pouco mais de tempo e puseram o chefe do chefe, os pares da vítima e os subordinados da vítima. 360 graus. Não funcionou. Inventaram uma coisa linda chamada comitê de calibragem. Né? A coisa não funciona, então tem que ter um comitê que é superior ao chefe do chefe, aos pares do chefe, aos subordinados, que é o comitê de calibragem. É o dono da verdade. E aí o comitê de calibragem vai lá e calibra bonitinho. Né? E, de novo, os fatores humanos impactando fortemente essa decisão sobre a meritocracia. E eram anuais, né, Pato? E eram anuais, né? Agora os ciclos também, agora tem essa dos ciclos menores também, né? Tem ciclos mensais até. Depois eu falo um pouquinho do quanti e do quali, que também está na sua pergunta. Né? Eu hoje gosto muito da avaliação pelos peers. É o próprio grupo que avalia a pessoa. Né? Eu acho que eu já comentei, algum de vocês já ouviu falar, numa startup chamada Percival. Percival era um dos cavaleiros da Tábula Redonda. A Tábula Redonda era um lugar onde todos tinham voz. E Percival é percibe de velho, valor percebido. Olha aqui. Então é Percival, onde todos tenham voz, e Percival de percibe de velho. Eu acho que este é o mecanismo, a prova de bala, para que você faça com que a meritocracia aconteça. Porque são as próprias pessoas do squad, as próprias pessoas do grupo multidisciplinar que se autoavaliam. Elas se autoavaliam, não, que avaliam o grupo. Ela não pode se autoavaliar. Ela tem que avaliar a contribuição das pessoas que estão no seu grupo. E o peso da avaliação leva em consideração se você conhece o trabalho da pessoa, se você não conhece o trabalho da pessoa. Então, é uma coisa trazida pelas startups, né? Que é uma forma nova de você estar tangibilizando a meritocracia de uma forma muito mais correta do que as que nós vimos praticando até agora. Tá? Que é a avaliação pelo peer, pelo próprio grupo a que as pessoas pertencem. É este grupo que vai dizer da pizza de 8 pedaços, quantos pedaços a gente vai dar para a Valéria, quantos pedaços a gente vai dar para você, e se vai sobrar algum pedaço para mim. Né? É o grupo que decide. Não é o chefe do chefe, não é o chefe, não é o par do chefe, não é o par da vítima, não são os subordinados da vítima, é o grupo que decide. É o grupo de trabalho que decide. É o grupo que está envolvido no dia a dia com as pessoas que decidem. Tá? Agora... O Pato, mas haja maturidade para isso, hein? É isso aí. Mas eu acho que esse é o caminho. Eu estou muito entusiasmado com essa ideia. Agora, a meritocracia é só o quanti? Eu diria para você que hoje é jogar a moeda para cima. Se você conversa com um RH mais voltado para o PowerPoint,
eu diria que esse RH diz que o comportamento não deve influenciar a meritocracia. Mas se você conversa com RH mais voltado para o Excel, não sei se ficou clara a diferença do RH voltado para o PowerPoint e do RH voltado para o Excel. Para mim ficou. Vai depender do Excel agora. A gente está aguardando o Excel. Quando você fala do RH mais voltado para o Excel, esse RH diz não, o comportamento tem que ser levado em consideração. Eu não posso permitir que as pessoas obtenham resultado matando a mãe, né? Então, o comportamental tem que estar associado à meritocracia. E quando você fala do Percival, você fala das pessoas. O que você admira numa pessoa? É só o que ela entrega? Ou é como ela entrega? Como ela divide? Como ela se comporta? Como ela se congrega com os demais membros do grupo? Ou seja, deixar o como de lado, na minha velha opinião, não funciona. Para mim, o como é parte integrante da meritocracia. E, enquanto ele era um sistema frágil, até com os comitês de calibração, a gente não dava um peso muito alto para ele, para evitar que ele impactasse a remuneração, às vezes de uma maneira injusta. Mas eu acho que, na medida em que a gente evoluir para um processo de avaliação do próprio grupo, ele pode ter uma preponderância até maior do que, sei lá, 20%, 30%. Mas eu acho que o como é indissolúvel, é inseparável da meritocracia. Mas, Pato, você não acha que existe uma dificuldade hoje das empresas, principalmente quando a gente fala de remuneração de vendas, por exemplo, da gente incluir esse quali, né, nos indicadores? Porque a tendência é aquela visão imediatista do resultado, então é indicador... Você sabe que eu aprendi uma palavrinha nova? Para mim, Miss era Miss Universo, Miss Mundo, era Miss, né? É concurso de beleza. Até que eu, olhando a legislação inglesa, eu encontrei uma palavrinha chamada mis-selling, né? Que significa venda ruim. Okay. Na Inglaterra, em alguns segmentos, é proibido pagar comissão sobre venda. Proibido. Porque ao invés de conquistar o cliente e ter esse cliente como um cliente cativo, eu posso perder o cliente. Eu, no afã de vender, eu posso empurrar para o cliente alguma coisa que ele não queira comprar. E que na hora que ele tomar consciência de que ele comprou alguma coisa que ele não queria, ele abandona a empresa. Então, esses critérios de comissionamento começam a ser questionados. E quando a coisa começa na Inglaterra, já tem estudos sendo feitos na França, já tem estudos sendo feitos na Itália, daqui a pouco começam a fazer estudos na América do Norte e daqui a pouco isso chega aqui no Brasil. Então, eu acho que a gente tem que estar aberto para repensar algumas coisas que a gente tem uma crença de que a última bolacha do pacote é ter um sistema de comissionamento que faça com que os vendedores gastem toda a sola de sapato e ponham 200 mil quilômetros no carro a cada mês. A gente precisa começar a repensar um pouquinho, né? Se essas vendas são vendas que estão gerando churn ou não estão gerando churn. Uhum. Se essas vendas são vendas que estão fazendo com que a experiência do cliente seja boa e que a experiência do cliente não seja uma porcaria, né? Então, e agora está na moda falar experiência do cliente, experiência do colaborador, experiência de tudo, né?
No meu tempo era Porque o mundo é de experiência. É tudo a experiência. No meu tempo era satisfação do cliente, satisfação do funcionário. Agora é experiência. Então, vamos falar experiência, tá? Eu faria uma avaliação sobre o grau, a experiência dos meus clientes em função da minha força de vendas comissionada, para saber qual é essa experiência. É boa? É regular? É ruim? E aí eu dosaria o meu sistema de comissionamento em função da experiência do cliente. Não sou contra ainda, mas estou de ouvidos e olhos muito atentos ao mis-selling, que não é nem Miss Mundo, nem Miss Universo. É mis-selling. Caramba, gente. Olha, posso fazer uma pergunta antes que eu caia de novo? Gente, eu tô caindo uma sem hora parar. já, gente. Já estamos 1 hora já de live, cara. Mais um passou pouco, bem mais um rápido. pouco. Gente, mas Vai, eu quero Valéria. fazer, gente. A gente combinou. Pato, agora vamos mudar de assunto total? Eu queria muito que você falasse sobre a sua carreira gloriosa. E eu queria que você falasse qual que é o próximo projeto da sua vida. O que te move? O que você quer fazer? Mas eu gostaria que você falasse, acho que eu não, né? Nós três gostaríamos que você contasse um pouco por que você escolheu essa trajetória. Olha, eu acho que... Puxa vida, que pergunta tão carinhosa, né? E que me faz remeter a algumas situações. Eu vou contar. Eu nasci... Quando eu nasci, eu já nasci de pai e mãe pobres. Os meus irmãos mais velhos nasceram de pai e mães ricos, né? Mas houve um momento na vida do meu pai que ele teve uma quebra, chamou a queda do Zebu, e ele perdeu muito dinheiro e teve que vender as fazendas todas e manteve só um sítiozinho que a gente, morando aqui em São Paulo, ia lá para Quiririm, que fica entre Ubatuba e Campos do Jordão. Tinha um sítiozinho que a gente ia passar férias lá. E o meu pai, quando chegava a época da gente ir para as férias, ele dava um dinheirinho para cada um de nós, eram 4 irmãos. Eu tenho 3 irmãos mais velhos e eu. E ele dizia o seguinte para nós 4, comprem 4 livros. Comprem 4 livros e levem para ler nas férias, né? Então eram 16 livros. E quando a gente chegava, ele dizia, olha, não tem obrigação de horário, vocês brinquem à vontade, façam o que vocês quiserem. Mas eu vou pedir que, quando chegar no domingo à tarde, cada um de vocês venha aqui na varanda e conte para os seus irmãos a história do livro que você leu. Olha que coisa genial, né? Em um mês eu lia 4 livros e aprendi a história de outros 12 livros, né? Que eram os 4 livros de cada um dos meus 3 irmãos. E o hábito da leitura e do interesse pelas histórias e de ter que contar história, então ler e falar foi uma coisa que foi a mola propulsora da minha carreira. Foi saber me expressar de uma forma correta, de uma forma adequada. Então, eu diria que, se a minha carreira teve algum sucesso, eu devo muito à forma de expressão que eu tenho, que é fruto de leitura e conversa, né? E a outra coisa é o seguinte... Eu faço parte da 17ª turma da Getúlio Vargas. A Getúlio Vargas ainda era na Rua Martins Fontes, no prédio do Ministério do Trabalho. Não era aquele prédio bonito ali na Faria Lima, chamado John Fitzgerald Kennedy. Eu, quando comecei a GV, eu comecei na Martins Fontes, ali ao lado do Hotel Eldorado, do antigo Estadão. Era ali. E... quando eu me formei, em 1969, os alunos da GV eram disputados à tapa. Eu recebi 18 propostas de trabalho
Não era entrevista, não. Não é entrevista. É 18 propostas de trabalho. Né? Então, o mundo era muito diferente. Era muito diferente. Né? Juntou o fato de eu me expressar razoavelmente bem, de eu ser desse meu jeitão de ser, de falar, de conversar. Eu converso igual, da mesma maneira que eu falo com o rei, eu falo com o cara que está sentado no meio-fio da calçada. Né? Eu não mudo a minha linguagem é sempre a mesma. Né? Uhum. Então, assim, era um mundo em que as oportunidades de emprego eram muito grandes. Né? E eu fiz a opção de trabalhar no Citibank, que na época era uma escola. Né? Uhum. Então, juntou tudo isso e a vida foi caminhando. Agora, como é que eu cheguei no RH? Essa história é hilária. É hilária. O professor de Relações Industriais na Getúlio Vargas fez uma prova que era o seguinte. Questão número 1. Não é verdade dizer-se que é uma mentira que está correto quem disse que é uma inverdade A, B, C ou D. O problema não era o A, o B, o C ou o D. O problema era você destrinchar a pergunta. Eram 10 perguntas com esse cacuete. Não é verdade dizer que é mentira, que é verdade que o cara disse que não era verdade, mas que o outro disse que era mentira, era verdadeira. A alternativa A, B, C ou D. Bom, o que aconteceu com esse professor? A turma toda da GV olhou aquele negócio e entregou a prova em branco. Eu falei, puxa, como esse pessoal é inteligente, né? Eles terminaram a prova rápido. Eu estou aqui que não consigo decifrar o que esse cara está querendo dizer. Uhum. Mas eu fiquei lá tentando decifrar e respondi, acho que 5 questões das 10. Quando ele voltou na semana seguinte com o resultado, ele começou, né? Era a ordem alfabética, né? Antônio, 0. Benedito, 0. Carlos, 0. Domingos, 0. Quando chegou no Joaquim, ele falou, Joaquim, nota 6. Cara, eu tomei uma vaia, mas uma vaia inesquecível essa vaia, né? E aí ele falou, não, vocês podem vaiar à vontade, mas eu tenho um estágio na Mesbla e eu estou oferecendo esse estágio para o Joaquim. Aí o pessoal queria me matar, porque a gente brigava para ter um estágio, né? Todo mundo queria ter um estágio remunerado, né? E o estágio era na área de departamento de pessoal. Olha só. E eu comecei fazendo descrição de cargos por observação. Então, era com uma prancheta na mão e um caderno anotando o que as pessoas faziam. Né? Então, o meu primeiro trabalho foi... esse, aliás, foi o meu segundo trabalho. O primeiro trabalho vocês já conhecem. O estágio, na realidade, o segundo estágio que eu ganhei desse mesmo professor foi na Mesbla. O primeiro estágio foi na Light. E vocês conhecem a história da Light. Essa eu já contei. Não sei se todos aqui conhecem a história da Light. O estágio que eu ganhei na Vaia foi o da Light. E aí, lá fui eu para a Light, tinha que chegar às 6 horas da manhã. Eu morava ali na Cantareira, então eu tinha que acordar às 4 horas da manhã para 6 horas da manhã, estar no Vale do Anhangabaú, naquele prédio bonito da Light, que agora virou um shopping horroroso, né? Mas cheguei lá, era um prédio maravilhoso, e eu fui trabalhar com um português chamado Joaquim. E eu cheguei e falei, pois não, seu Joaquim, o que eu devo fazer? Ele falou, olha, meu gajo, é muito simples o trabalho que tens a fazer. Você vai fazer a entrevista de primeira triagem para o pessoal que vai levantar postes e esticar fio. Eu falei, tá bom. O senhor podia explicar para mim o que é primeira triagem? Depois explicar para mim o que precisa ter uma pessoa para levantar poste e esticar fio?
Ele virou e falou, muito simples, meu garoto. A primeira coisa, verifique se a carteira profissional dele está limpa. Se a carteira profissional está limpa, é uma pessoa que mudou pouco de emprego. Portanto, é uma pessoa que nos interessa. Segundo, chegue bem perto dele para saber se não está cheirando a álcool. Porque se estiver cheirando a álcool, não nos interessa. Terceiro, pergunte para ele para que time ele torce. Ele invariavelmente vai dizer Corinthians e sorrir. Quando ele sorrir, verifique se tem dentes. Se tem dentes, tem saúde. Portanto, nos interessa. E não é que eu continuei trabalhando em recursos humanos, cara. E o meu batismo de fogo foi ver se a carteira profissional estava limpa, se o cara cheirava pinga e se tinha dentes. Bons dentes. E aí foi, né? Eu entrei no programa de estágio do CIT, mas como eu já tinha trabalhado 3 anos em recursos humanos ou relações industriais na Crefisul, na época de estudante, eu com 1 mês de estágio já fui promovido a gerente de recursos humanos da filial Rio, com 1 ano já fui promovido a vice-presidente de recursos humanos para os brasileiros, porque naquela época tinha muito gringo. Voltei para São Paulo, porque a minha primeira mulher não se adaptou no Rio de Janeiro. Aí fui trabalhar no Banco União Comercial, mas antes que o Banco União Comercial quebrasse, eu recebi um convite para trabalhar no Banco de Boston. Fui para o Banco de Boston, onde eu fiquei quase 12 anos. Voltei para o Citibank. Foi um grande erro. Era um Citi que, na época, já não tinha mais o encanto que eu tinha pelo Citi quando eu era um recém-formado. Mas o Citi, felizmente, voltou hoje a ter um posicionamento muito legal de mercado. Mas no momento que eu voltei para o Citi, não era um momento muito legal, era um momento de muita concorrência interna. Hoje isso acabou, felizmente, e eu não gostei e falei, quero ser empresário. E fui empresário num momento que não tinha anjo, que não tinha nada para ajudar. Uhum. Tive que vender os tapetes, tive que vender o carro. Quando chegou no momento de vender os filhos, ninguém quis comprar, e aí a empresa deu certo e acabou que eu recebi proposta da antiga Rei, recebi proposta da antiga Tower e recebi proposta da Mercer para vender a Rumo com RH. E acabei vendendo a Rumo comigo dentro para a Mercer. E lá estou há 26 anos. Então, eu acho que a minha carreira se deve, ao fato da leitura e de contar história. A gente, em RH, tem que ser um bom contador de histórias, né? Eu acho que se deve ao fato de ter feito a GV num momento em que tinham muito poucos administradores formados e uma demanda muito grande por administradores. Eu acho que ter tido o primeiro trabalho verdadeiro no Citibank, no momento que o Citibank era uma escola, que o Oscar Motomura era o meu tutor, isso me ajudou muito, né? Ter tido uma carreira de sucesso no Banco de Boston também me ajudou muito, ter sido um empresário de sucesso me ajudou muito, e ter hoje esse papel que eu tenho na Mercer fez com que vocês conhecessem esse Joaquim Pato que vocês conhecem, que é igualzinho quando está conversando com o CEO e quando está conversando com o analista júnior. Eu não mudo, eu sou a mesma pessoa. Muito legal, Pato. E o próximo projeto, Pato? Olha, faz alguns anos que quando eu digo, bom, agora chega, a Mercer vem e fala assim, não, vamos renovar por mais algum tempo. Não, vamos renovar. Eu renovei até 9 de agosto de 2022. Aí, quando eu fiz a reunião agora em 9 de agosto de 2021 para tratar do segundo ano do meu contrato,
com o CEO da Mercer, eu falei, entramos no último ano. Ele falou o que você pensa. É o que você pensa, né? Então, eu estou naquela. Se eu não renovar, porque eles não queiram ou porque eu não queira, eu acho que tem um momento que eu não vou querer, o meu plano B é ir para Quiririm, que é meio de caminho entre Ubatuba e Campos do Jordão, e vou abrir uma galeria virtual. Vou trabalhar com obra de arte, que é o que eu gosto. Opa! É o meu hobby. Dá para ver aqui atrás que tem um pouco de obra de arte na parede, né? Não tem mais espaço, né, Pato? Não tem. Eu diria que as minhas paredes são envelopadas. São envelopadas com obra de arte. Foi muito legal esse papo com você. Passou Excelente, muito rápido. Pato. Muito 1h15 de conversa. Nossa, Queria te agradecer muito o seu tempo. Quem sabe a gente pode marcar outro. Acho que ficaram algumas outras questões aí. Infelizmente não deu para responder todo mundo. Tem várias perguntas aqui. Tá? Queria te agradecer muito. E, puxa, sem palavras aí. Valeu mesmo. Muito obrigado de verdade por tudo. Pato. Excelente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu acho que a iniciativa de vocês três de fazer os 3 tons de RH é digna de toda admiração, é digno de todo respeito, é digno de aplausos. Eu fiquei muito feliz em ver vocês três nessa empreitada, e eu diria que esse meu plano B lá em Quiririm, se tiver um espacinho para 4 tons de RH... Não fala isso, hein? Que bom que eu consegui voltar só para ver isso. Muito aí bom. A gente conversa. O quarteto tá bom, 3 tons vai ficar imbatível. A gente muda. Puxa vida, que honra! Valeu, pessoal. Que honra. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado vocês. Um grande beijo. Tudo de bom. Beijo Pessoal, a valeu, todos. Roberto. Obrigado. Beijo. Beijo a Obrigado, todos. pessoal. Beijo. Até a esse próxima. vídeo vai estar no YouTube. Obrigada. Gente.